Olha o pão da casa. Hoje nós estamos lendo Neemias capítulo 4. E Neemias nos ensina como enfrentar os adversários que vão se levantar no percurso da obra que você tem que realizar. Então, toda vez que temos uma direção de Deus, uma tarefa para realizar, um projeto que tem um alvo para alcançar, no início parece que tudo vai acontecendo muito bem, mas há um momento em que há uma resistência. E os muros de Jerusalém, que era o alvo de Neemias, a construção ia bem, e já ia pela metade, os muros estavam pela metade em toda a extensão. E a palavra de Deus diz que as brechas nos muros já estavam fechadas. Por causa disso se levantou os inimigos da obra. E eles são representados no livro de Neemias por duas pessoas, Sanbalate e Tobias. Assim, o que é que o texto de hoje vai nos ensinar? Assim, como nós permanecemos diante das oposições que se levantam à obra. Então, sempre que você for realizar uma tarefa, um projeto, seja ele de longo prazo ou de curto prazo, os inimigos daquela tarefa, daquela obra, eles vão se levantar. Então, se você já sentiu oposição a uma tarefa que você está realizando, então saiba, Neemias nos ensina como permanecer e sair vitorioso daquela situação. E o que acontece? Sanbalate e Tobias se levantam e o primeiro nível de ataque do inimigo é a acusação, é a crítica. Então, antes do inimigo nos resistir de outra forma, a primeira coisa que ele chega é com a crítica. Então, o inimigo, o adversário, ele é o acusador. Então, ele vai usar pessoas, ele vai usar situações para criticar aquilo que você está fazendo. As palavras de crítica que Neemias recebia era: esse muro, ele, até se uma raposa encostar nele, ele vai tombar. Palavras do tipo: você não vai conseguir, vocês são fracos. Então, assim, todas essas palavras são palavras críticas para você recuar, para se sentir menor, para diminuir aquilo que você está fazendo. O inimigo, ele age assim, para poder diminuir o que você está fazendo, fazer você parar. Mas o que Neemias faz? A primeira coisa que Neemias faz é orar. Então, ele busca a Deus. Ele vai buscar o Senhor diante daquilo que ele tem escutado, da crítica que ele tem escutado, as resistências que tem se levantado. Ele foi orar. E Deus deu uma estratégia para eles, de colocar aqueles que estavam executando o muro do lado interno de Jerusalém, e eles se revezavam entre aquele que trabalhava e aquele que estava armado se defendendo. E chegou um ponto em que ele disse que eles trabalhavam com uma das mãos e com a outra segurava a arma. Então, essa é uma ótima ilustração daquele que está no meio de uma resistência. Não paramos o trabalho, é isso que simboliza uma das mãos, mas nós assumimos uma atitude de defesa. Quer dizer, entramos num estado de vigilância. Há um estado onde nós não estamos em vigilância, estamos completamente descansados. Mas a Bíblia diz que nós devemos orar e vigiar. Então é isso que Neemias está nos ensinando. Ele toma uma postura de oração, mas ao mesmo tempo ele não só ora, ele assume um estado, uma atitude de vigilância. Isso é importante. A palavra de Deus diz que ao se posicionar dessa forma, os inimigos, eles já perderam a força. Porque quando nós nos colocamos de uma forma onde oramos e vigiamos, o inimigo sabe que ele não vai nos pegar de surpresa. Porque se você está vigiando, o inimigo não, o elemento surpresa do inimigo foi tirado completamente. E ele faz isso. E aí ele dá uma palavra de ânimo para o povo, e eles tomam aquela postura de vigilância, e ao fazer isso, Deus deu a vitória para eles. Então, assim, como se deu a vitória de Neemias diante das resistências? Eles não pararam de trabalhar, mas antes buscaram a Deus e vigiaram. E outra coisa que você precisa entender, é uma grande verdade. Assim, Deus, ele não é com aquele que retrocede, ele é com aquele que permanece. Então, ele quer te fortalecer. Eles foram fortalecidos. Então, assim, Deus tem força para aquele que permanece. Assim, mas Deus não vai dar força para aquele que está desistindo. Não, ele não é com aquele que retrocede. Ele é com aquele que permanece. As coisas estão difíceis? Permaneça. Deus vai te fortalecer. Deus vai te colocar no estado de vigilância. Deus vai te fazer avançar. Amém? Então, deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fortaleça esse irmão, essa irmã que está nos assistindo nesse momento. Que o Senhor fortaleça ele diante da dificuldade. Que ele busque as tuas estratégias, Senhor. E ao fazer isso, se coloque no estado de vigilância. Eu declaro a vitória na vida do teu filho e da tua filha. Eu declaro que eles não vão recuar, mas que eles vão permanecer
E a obra que eles estão fazendo, seja na família deles, seja na empresa deles, vai avançar em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Se você recebe, se você recebeu, então nos siga aqui no canal. É só apertar o botão. Ao fazer isso, esse ato simples, você vai estar contribuindo para que essa mensagem que te edificou chegue na vida de outras pessoas. Amém? Então, Deus te abençoe. Receba o pão da casa em nome de Jesus.